Nós vamos seguir a nossa série. Nós temos trabalhado na série chamada Start e baseado no livro de Neemias. Então, se você puder ir abrindo lá em Neemias, Antigo Testamento, depois de Esdras. Hoje nós vamos ver a partir do verso do capítulo 3. Neemias, capítulo 3, a partir do... Não, a partir do começo do 3 mesmo. Amém? Vamos orar antes? Obrigado, Deus. Muito obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que Tu nos dá, ó Deus, de estarmos aqui, podendo, Deus, Te louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que Tu fale aos nossos corações, que a Tua palavra, Deus, possa se fazer viva, Deus, presente em cada um de nós, ó Pai. Teu Filho amado que nós oramos. Amém. Vamos lá, então. Neemias 3:1 ali. Diz assim: Então, o sumo sacerdote Eliacibe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram. Colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a torre do Sem, que também consagraram, e até a torre de Ananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles, e mais adiante estava Zacur, filho de Inri. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Hassenaá. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, consertou o trecho seguinte do muro. Ao seu lado estava Messulão, filho de Berequias e neto de Mesesabel. E mais adiante, Zadok, filho de Baaná. Os habitantes de Tecoá consertaram o trecho seguinte. Embora seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores da construção, os reparos da porta antiga foram realizados por Joiada, filho de Passeia, e por Messulão, filho de Bessodias. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Ao lado deles estavam Malatias de Gibom, Jadom, Merenote, homens de Gibeon e os homens de Mispá, cidade sob a autoridade do governador da província oeste do rio Eufrates. Uziel, filho de Maraías, ourives de profissão, consertou o trecho seguinte. E mais adiante estava Ananias, fabricante de perfumes. Reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém, trabalhou ao lado deles no muro. No trecho seguinte, Gedaias, filho de Harumaf, consertou o muro em frente à sua própria casa, e ao lado dele estava Ratos, filho de Hassabinéias. Em seguida vinha Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paete Moabe, que consertaram outra parte do muro e a torre dos fornos. Salum, filho de Haloés, e as filhas dele consertaram o trecho seguinte. Salum era governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Amém? Vou deixar até aqui, tá? Mas geralmente esse tipo de texto, onde há uma lista de pessoas, onde há uma genealogia muito grande, geralmente nesses textos a gente passa quando a gente está fazendo a leitura bíblica, né? A gente está fazendo a leitura bíblica, tem a meta para bater no ano, né? Quer ler a Bíblia toda,
Aí você olha assim, 1, 2, 3, 4, 5 folhas de genealogia. Não precisa, né? A gente pula. Mas tudo na Bíblia tem um porquê, tudo na Bíblia tem um porém. Até uma lista de trabalhadores na beira de um muro, que nem nós estamos vendo, tem um porquê de ser colocado aqui, de ser narrado. Tá bom? Para a gente ter um contexto, para quem está chegando agora, a gente está no terceiro episódio dessa série, onde nós temos visto a vida de Neemias. Então não tem como a gente fazer um contexto muito grande, mas Neemias teve um chamado de Deus, e ele olhando ali a realidade do povo, retornando de um cativeiro, tentando reconstruir a sua cidade, reconstruir os seus muros, e Neemias foi chamado por Deus para ser um líder aqui. Neemias, ele teve alguns episódios importantes, onde ele teve que conquistar o favor do rei. Neemias era copeiro do rei, ele tinha um cargo muito confiável, muito alto dentro do reino ali, e ele, graças à ação de Deus, ele obtém sucesso. E aí ele também se mostrou um cara muito preparado, ele se mostrou um cara pronto para quando a oportunidade se apresentasse a ele. Nós vimos isso semana passada, e também nós vemos no final do capítulo 3, que nós não lemos, como eu falei, nós não vamos ver todos os textos de Neemias, que não vai ser possível, mas no final do capítulo 3, a gente viu semana passada que ele tinha um planejamento, ele estava pronto para cada resposta do rei. O rei pergunta para ele, quanto tempo você vai ficar fora? Ele responde na lata, tantos dias, ele já sabia. Ele coloca ali para o rei algumas coisas que ele precisava, ele faz algumas coisas específicas, ele sabia o nome do cara que era responsável pela madeira do reino. Mostra-se um cara preparado, com o planejamento em dia. No final do 3, ele chega à cidade, nós não lemos essa parte, mas só para você entender, ele chega à cidade, antes de começar qualquer movimento, ele vistoria a cidade, ele vai ver como é que está a real situação do muro. Ele ali, nesse visitar a cidade, ele destaca, ele vê ali quem são os opositores, quem eram os seus inimigos, ele destaca ali quem eram realmente os líderes do povo, aquelas pessoas que ele podia contar. Para você ter noção, ali no versículo 12 do capítulo 2, ele diz assim, não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém. Ele tinha planos, ele já tinha colocado esses planos na presença de Deus, mas ele estava quietinho. Ele estava vendo ali com quem que ele podia contar e quem eram os seus inimigos. E aí lá no final, ainda de novo, ali no versículo 16, ele fala, os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. E ele só vai contar no final do capítulo, depois que ele deu a varredura toda. E aí ele chama ali os líderes do povo, e ele fala assim, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Então Neemias aqui se mostra uma pessoa planejada, com planejamento em dia, estratégia em dia, com muita prudência. O cara sabia ali em que momento dar cada passo. E o interessante é que o principal é que, apesar dele ter os seus planos, ele confiava em quê? Em que Deus estava à frente dos seus planos, em que ele tinha a aprovação de Deus. E quando ele vai falar isso para o povo, ele dá uma garantia para o povo, ele dá uma prova para o povo de que Deus estava ao lado deles e estava concordando com esse plano. Qual é o testemunho que ele dá para os líderes ali? Cara,
o Rei, o Todo-Poderoso, está ao nosso favor. Entendeu? Ele mudou o decreto dele, ele nos forneceu recursos, ele nos ofereceu também ajuda aqui. Eu tenho uma cavalaria do rei aqui, ó, só para proteção. Então, nós vemos aqui que Neemias ele tinha uma estratégia, ele tinha um plano. E a gente está, ao mesmo tempo que o foco dessa série, meus irmãos, toda série, toda mensagem, ela tem um porquê. Às vezes eu escolho um livro da Bíblia para estudarmos, e eu vou meio que assim, não, vamos ver o que Deus vai falar. Cada estudo que eu vou estudando durante a semana, eu vou vendo. Dessa vez não. É uma das vezes que eu já orava a Deus, buscando no final do ano, que Deus direcionasse com um livro, direcionasse com textos, onde Ele pudesse nos preparar para um ano na Sua presença, para um ano de desafios. E sempre me chamava a atenção a história de Neemias pela questão de construir, pela questão de avançar. Então, o foco da nossa série, o foco do texto aqui que Neemias, e esse texto de Neemias tem nos ensinado que esse start, as pessoas sempre buscam um start para a sua vida. Neemias está nos mostrando um start para servirmos a Deus, para termos a nossa vida conectada com o reino de Deus. É esse o start que Neemias nos ensina. Ele tinha uma vida satisfatória, uma vida confortável. Neemias com certeza ele tinha muitos bens, ele era muito rico, ele tinha estabilidade, ele tinha sucesso, tudo que é palavra que o mundo todo busca. Ele estava no ápice da sua profissão, digamos assim. Ele era copeiro simplesmente do rei. Não tinha para onde ele crescer mais. E aí nós falamos semana passada sobre a importância de nós sacrificarmos coisas, tempo, que fazem parte da nossa vida em prol de sermos mais atuantes e relevantes no reino de Deus. Neemias pega e coloca todas essas coisas que eu falei em risco. Ele está colocando aqui, tipo assim, ele está tentando fazer de tudo para que aquele muro, para que a sua profissão, a sua posição e os seus bens estivessem a serviço de Deus. Na língua do pôquer, ele dá um all-in aqui. Ele está sacrificando. Ele podia perder tudo e ainda nem conseguiu o que ele queria, que era servir a Deus. Mas ele se coloca à disposição de perder o que ele tem para ganhar o que ele via como mais valor na sua vida, estar a serviço de Deus. É isso que Neemias nos ensina. É esse o start que Neemias nos ensina. Nós vimos semana passada que muitas vezes nós, ao invés de sacrificarmos coisas que nós possuímos, nós sacrificamos Jesus na nossa vida. Nós sacrificamos Jesus para ficar com as nossas coisas e o nosso mundo. Eu dei o exemplo do menino que vai para a universidade, um líder de jovem que é muito meu amigo, trabalha numa igreja com muitos universitários. Ele falava com muita tristeza. A minha tristeza é que o menino cresce na igreja, serve na igreja, aí quando ele vai para a faculdade, ele chega para mim e fala assim: pastor, agora eu vou dar um stop na minha vida com Deus, porque eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar do meu futuro. Aí ele deixa de se envolver com o reino para focar no mundinho dele. Aí ele entra num dos antros mais perigosos que nós temos hoje em dia. O inimigo ataca na questão das ideias. Aquele menino não está preparado, ele não está em envolvimento com a igreja, ele acaba caindo em armadilhas. Muitas vezes, do correr do ano, nós sacrificamos a presença de Jesus para podermos focar em outras coisas que não são relevantes. É isso que nós vimos semana passada. Neemias aqui, ele vai seguir nessa ideia do start
essa ideia de se comprometer e se envolver com o reino de Deus. Neemias, ele chega para os líderes, ele mostra ali para os líderes a razão e o motivo para os líderes e para o povo se envolver naquela construção. Aonde que nós vemos isso? Ele mostra a realidade. Lá no final do capítulo 2, ele vai falar: você sabe muito bem da terrível situação em que estamos. E ele é bem incisivo, quando ele fala ali, no finalzinho do 17, precisamos acabar com essa vergonha. Gente, isso aqui tá feio. Isso aqui está horrível. Olha a situação em que nós estamos. Lembre-se, alguns remanescentes, né, daquela vida de exilado, que ainda mantinham um compromisso com Deus, estavam retornando para uma cidade destruída. Estavam aqui estava uma destruição. Aqui não é à toa que ele usa a palavra vergonha. O povo está numa situação horrível. E ele mostra a realidade para chamar o povo para perto. Olha, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, o fato dele mostrar para o povo qual era a situação fez com que o povo tivesse ali um motivo para se mover. Cara, estamos precisando fazer algo. A outra coisa que Neemias trabalha aqui para mover o povo, ele dá a certeza de que Deus estava com eles. Eu sei que isso abre um leque de opções aqui, mas quando nós vamos fazer algo, não é muito bom quando nós temos a certeza de que Deus está conosco? Não sei vocês, mas eu fico numa confiança tremenda em me alegrar e viver sabendo que o que eu estou fazendo aqui, com certeza Deus se agrada. Porque eu não estou indo de encontro aos seus princípios, os seus ensinamentos. Isso aqui com certeza agrada a Deus. Então, nos dá mais confiança. Quando nós vamos fazer o contrário, nós agimos cheio de medo. E ainda como uma criança que acha que está conseguindo esconder o seu segredo do seu pai. Sabe a criança quando quer esconder do pai e acha que está conseguindo? Entendeu? Às vezes nós estamos focando ali na nossa vida, deixando as coisas do reino de lado, achando que Deus não está vendo. E aí nós vivemos naquela mescla, né, de medo. Outra coisa que nós vemos aqui, esse texto é muito bonito, não é só uma lista de trabalhadores. Até eu gostaria de focar mais nele, mas não vai ser possível. Nós vemos aqui várias pessoas, diferentes famílias, diferentes lugares, diferentes vocações, nesse pequeno trecho, que eu não li tudo, tá? Porque é grande aqui e tu viu que é uns nomes bem complicados, né? É desafiador. Mas no pequeno trecho que nós lemos, nós vimos ali ourives, perfumistas, era a vocação dessas pessoas. Nós vimos pessoas que eram de regiões e lugares diferentes, que tinham posições e profissões diferentes, era governador de tal parte, governador da outra parte. Nós vemos aqui também uma família inteira, um homem aqui que coloca o relato, Neemias faz questão de deixar claro aqui que um homem aqui envolveu até as suas próprias filhas para a construção daquele muro. Ou seja, nós vemos aqui um povo todo em harmonia com um só objetivo. Eles estavam ali juntos, unidos em um propósito. O propósito deles era um só. Cara, nós precisamos erguer esse muro. Esse pessoal investiu tempo, esse pessoal investiu recursos. Nós vamos ver ali, por exemplo, no capítulo 5, estava havendo um problema muito sério ali com relação à vida ali. Existiam uns que estavam passando muita dificuldade, outros estavam passando muita fome. O próprio povo, alguns do povo que tinham uma vida boa,
estavam emprestando dinheiro para outros e cobrando juros altíssimos. Neemias vai lá e dá uma bronca neles, que isso, estão fazendo mal para o próprio povo, a gente está aqui aos frangalhos. Ele faz uso dos seus próprios recursos para ajudar aqueles que estavam passando a necessidade. Então nós vemos aqui, meus irmãos, um povo, uma nação envolvida com a obra de Deus. Eles estavam envolvidos com essa causa. Eles sabiam do favor de Deus, sabiam que Deus estava ali com eles. Eles viram que Deus havia levantado um líder chamado Neemias, e eles estavam ali envolvidos. Quando nós vemos essa cena, essa listagem de pessoas, para você ter noção do que estava acontecendo, gente, aqui a gente não está falando de um muro de alta tecnologia, um muro feito por uma empreiteira. Nós estamos falando de um povo que estava numa situação de tal desespero, que até ali para frente nós vamos ver que os inimigos zombavam deles, dizendo, se um bicho pousar em cima do muro de vocês, esse muro vai cair. Eram meninas, eram homens que não estavam acostumados com construção, que estavam ali, lado a lado, construindo um muro, uma missão muito difícil, com oposição em volta, ameaça de invasão. Haviam inimigos que estavam ameaçando invadir, destruir de vez aquele muro, destruir de vez aquele povo. E aí mais para frente nós vamos ver que ao mesmo tempo que eles construíam, eles andavam com armas, porque a qualquer momento poderiam ser atacados. Mesmo assim, nós vemos um povo envolvido na obra de Deus. Envolvido, porque sabiam que aquele ali era plano de Deus. E aí a pergunta, porque quando a gente vai estudar um texto bíblico, o objetivo primeiro é a gente ver o que Deus está fazendo na época de Neemias. Como que Deus está agindo lá. O que Deus agiu para o povo, o que esse texto fala em relação ao povo, fala em relação a Neemias. Depois da gente ver esse contexto todo, a gente tem que trazer para o quê? Para a nossa realidade, é aí que a gente chama de aplicação. Antes da gente aplicar para a nossa vida, a gente precisa ver como que era o mover de Deus, o que Deus está falando para o povo primário ali, que recebeu esse texto lá atrás, milhares de anos atrás. É a hora de aplicar. A pergunta que eu faço para nós, qual é a desculpa que nós estamos usando para não nos envolvermos e sermos instrumentos de Deus no seu reino? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós hoje, para nós mesmos. Qual é a desculpa que eu estou usando hoje para não me envolver? Lembre-se que a gente falou que Deus ele não vem para o seu plano, Ele te convida para o plano dEle. Mas a gente tem a ideia de que vai trazer Deus para a nossa vidinha. Não, o plano de Deus é muito maior do que a nossa vida com os nossos planos. Ele quer que você pegue a sua vida, quer que você pegue os seus planos e vá fazer parte do plano maior dEle, do reino dEle. Desculpas. O povo podia usar várias desculpas. Eu selecionei algumas desculpas aqui. A primeira desculpa que eles poderiam ter usado é a seguinte: nós já tentamos isso antes. Neemias, você não leu o que Esdras escreveu, Neemias? A gente tentou reconstruir o muro lá atrás. E aí esse próprio rei que te deu liberdade para vir aqui e reconstruir, foi ele que parou a obra, Neemias. Então esquece. Isso aí não vai dar. Seguindo nessa mesma ideia, eles poderiam ter dito assim: Neemias, já faz tanto tempo que a situação está desse jeito. Sabe quanto tempo o muro estava caído? A situação estava assim? 120 anos. Neemias, faz tanto tempo já, Neemias, deixa isso para lá. Vamos cada um reerguer a sua casinha, fazer a sua horta, cuidar do seu serviço.
Assim até os inimigos vão parar de ficar nos ameaçando. Eles estão preocupados com o muro, Neemias. Vamos cada um cuidar da sua vida. De repente a gente até trabalha para eles. A gente faz um pé de meia trabalhando para eles. A outra desculpa que eles poderiam dar é a seguinte: temos que cuidar da nossa vida. Neemias, a gente está voltando num exílio, Neemias. Você está vendo aquele monte de pedra que tem lá, Neemias? Lá, estou vendo. Pois é, Neemias, aquela é a minha casa. Aquela lá é a minha situação, Neemias. Olha lá, ó, o tanto de pedra que eu tenho para cuidar da minha vida ali, ó, eu tenho que cuidar da minha vida. A outra desculpa, que é muito boa, pô, Neemias, todo dia estão nos ameaçando. Todo dia, Neemias. A minha filha tem que estar andando armada aqui, Neemias. Todo mundo aqui está numa tensão, num estresse. Se você ler o relato ali do capítulo 4, eles estavam atentos ao toque da trombeta ali. Dependendo do toque, era porque os inimigos já estavam atacando. Eles começaram a se revezar, eles nem dormiam direito. Porque enquanto uns trabalhavam, outros vigiavam. Quando não dava para... Eles não paravam. Então toda hora, tensos, focados num trabalho. Agora eu te pergunto, vamos aplicar para nós? Vamos trazer para a nossa realidade? Quais são as nossas desculpas? Quais são as desculpas que, ano após ano, nós damos a Deus para não nos envolvermos com o seu reino? Para não nos envolvermos com aquilo que Ele quer fazer no nosso meio? A maior delas, que todo mundo já usou, eu já usei, usamos, não temos... Tempo, pode falar. Não temos tempo, é a desculpa que nós mais usamos. Não tenho tempo. Tempo é muito valioso. E aí, olha só a cilada que nós caímos. Nós falamos que não temos tempo, falamos que ele é muito valioso. E aí só falta você concluir, né? Vou perder meu tempo servindo a Deus. Você já reparou na construção que a gente vai fazendo? Porque a gente não tem coragem de chegar até o fim. Há outras desculpas que nós damos no decorrer da nossa vida. Agora não dá, eu sou muito novo. Ou se não, agora não dá, eu sou muito velho. Ou se não, agora não dá, eu preciso casar primeiro. Não dá, eu sou casado, aí dificulta. Minha prioridade é os filhos. Não, eu preciso pensar no meu futuro. A vida vai se desenvolvendo e nós só vamos criando desculpas. E não vemos que o que Deus nos dá é bênção para nós usufruirmos no seu reino. O próprio texto que a gente leu, a gente viu um homem que não perde a oportunidade de envolver a sua família no reino. Ele não usa as suas filhas como desculpa. Ele poderia dizer lá para Neemias, eu não tenho ideia quantos anos tinha aquelas meninas. Neemias, eu tenho 2 menininhas aqui, Neemias, entendeu? Então eu tenho que ficar em casa, sabe? Eu trabalho, a esposa trabalha, a gente tem que se revezar e tal, né? Tem que dar tempo para a criança e tal. Ele não usa essa desculpa. Ele pega a sua família e vai se envolver no reino com ela. Então nós somos peritos em criar desculpas. E nós não vemos que Deus está nos chamando para fazer parte dos seus planos, do seu plano. Entenda isso, ano após ano se inicia e Deus nos chama para fazermos parte dos seus planos. Bom, nós precisamos aplicar isso aqui. Pastor, cadê o muro? Qual é o muro que nós temos aqui para erguer? Irmãos, nós não somos o povo de Israel, mas nós somos a igreja de Cristo. Nós não temos um muro para levantar, mas nós temos Jesus para proclamar. Jesus nos deu o privilégio de sermos seus instrumentos aqui nesse mundo. A proclamação do seu evangelho, da sua verdade,
não vem através de anjos. Ele nos dá o privilégio a nós. Nós somos instrumentos de Deus aqui. O nosso desafio aqui, como IBC, por exemplo, nós temos 2 cidades, agora já chega, não dá nem para falar só de Livramento. Nós temos 2 cidades para proclamar o nome de Jesus. 2 cidades que estão cheias de corações sedentas por um Salvador. Eu preciso apresentar a realidade, assim como Neemias fez. Sabe por que o mundo cada vez mais anda goela abaixo? Não só na imoralidade, mas as dificuldades sociais, mortes, e por aí vai. Sabe por quê? Porque não há Jesus no seu meio. As pessoas estão mergulhadas no pecado, estão cegas, sedentas. E aí Jesus chama igrejas, pessoas, discípulos, para serem seus instrumentos. E quando nós olhamos para as nossas, lembre-se disso, o que dava confiança para o povo? O que fazia com que o povo confiasse em Neemias? A certeza de que Deus estava com eles. Você acha que Deus não estará com uma igreja e com pessoas que querem proclamar Jesus? Você acha que há dúvida se o principal chamado de Deus, Jesus, quando sobe aos céus, ele fala uma coisa, uma frase. É uma frase que Jesus diz, as últimas palavras de Jesus, que é o nosso chamado, é um chamado universal para quem é cristão. Quem é discípulo de Jesus tem um chamado universal. Qual é esse chamado? Quem começa aí com a palavrinha de 3 letras? Ide por todo o mundo, pregando, discipulando, batizando. Esse é o chamado de Jesus. É esse chamado que faz parte da nossa missão. Ou seja, nós temos que usar aquilo que Deus nos dá. E aí nós vamos entrar nessa parte de vocação, de local onde Deus nos colocou para serviço dEle, em prol da missão que Ele nos deu. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você é cristão, porque nós temos respostas, nós temos um caminho a percorrer. Primeiro nos é apresentado o Evangelho. Aí nós damos uma resposta a esse Evangelho. Nós dizemos, eu creio. Nós somos batizados. Agora, se você já é cristão, se você já é um discípulo, eu não sei qual foi o seu objetivo ao chegar aqui nessa noite. Cada um vem com uma expectativa quando vai num culto. Talvez a tua expectativa, o teu interesse seja totalmente diferente. Cada um aqui tem uma expectativa, tem um motivo para vir no culto. Hoje eu quero dizer uma coisa para vocês, principalmente para você que é cristão. O que Jesus está nos dizendo e nos mostrando com a história desse povo que se sacrifica na beira de um muro, numa situação totalmente deplorável, é que Deus está dizendo assim para nós, olha, fulano de tal, você que está aí sentado, eu tenho um pedaço aqui do muro que eu quero usar você para construir. É lindo de ver nessa narrativa do capítulo 3 que cada família, cada cidadão era responsável por um trecho. Não é uma pessoa só que vai fazer todo o trabalho. Deus está dizendo para nós também que Ele nos deu e nos dá uma vocação, Ele nos dá uma responsabilidade, um dom, talentos específicos que vão ser importantes na construção desse muro. No nosso caso, na proclamação do Evangelho de Jesus. Jesus está dizendo, eu vou prover os talentos, eu vou prover os recursos. Ou Ele já te abençoou com recursos, ou Ele vai enviar recursos.
Ele fez o rei patrocinar a obra. O rei patrocinou a obra que ele, há anos atrás, tinha criado um decreto para parar tudo. O rei, só pode ser Deus tocando nesse coração. Um rei decide voltar atrás num decreto, se arrependeu e ainda fornece recursos. Dá mais do que Neemias pediu. Por quê? Porque essa obra aqui, ela tinha o aval de Deus. Deus, meus irmãos, Ele também nos promete, Ele nos dá a oportunidade de nos dar um pedacinho da construção da sua obra, e Ele nos promete uma coisa sensacional. Nós não vamos estar sozinhos. Primeiro, Deus nos dá a nossa própria família de sangue, que nós podemos envolver nessa obra. Talvez essa família ainda não esteja totalmente comprometida, nem todos ainda entendem o chamado de Jesus, não se converteram ainda. Mas há essa possibilidade de você envolver a sua própria família. Deus nos dá a igreja. Tem duas analogias para a igreja na Bíblia. Ou ela é corpo, ou ela é família. Ambas simbolizam o quê? Que igreja deve ser o quê? Lugar de pessoas que precisam uma das outras. Deus nos dá irmãos e irmãs para estarem lado a lado. Se nós formos ver lá em Efésios capítulo 4, nós vamos ver que Deus dá dons para cada um, para que nós possamos edificar, ou seja, construir na vida do próximo que está do nosso lado. Ou seja, Deus constrói na nossa vida através do irmão e da irmã que está sentado do seu lado. E isso é ser bênção na vida um do outro. Nós vamos ver outro texto, que está lá em Colossenses, se não me engano, que vai dizer que nós, como família, como irmãos, nós devemos suportar uns aos outros. Isso é perfeito. Nós temos que servir de suporte um para o outro. E se tratando de muro, isso aqui cai como uma luva. Por quê? Suporte aqui não é aquele suportar, tipo assim, bom, tá bom, então quer dizer que Deus está dizendo para mim suportar esse mala. A gente vê sempre o lado negativo. O que o texto está dizendo é que nós devemos servir de suporte, ou seja, se o nosso irmão está caindo, se eu estou do lado dele, o que eu tenho que fazer? Servir de suporte, para que ele não caia de novo. Você já pensou, se o povo lá não estivesse unido, e digamos aqui que o Joãozinho construiu o muro, mas o Manuel e o Pedro não construíram, você não precisa ser nenhum mestre de engenharia para saber que esse muro vai acontecer o que com ele? Ele vai tombar. Por quê? Não tem suporte do lado. Não tem suporte. Ele precisa de tijolo, aí não sou muito expert, mas geralmente bota um negócio chamado viga, né, que é mais forte para sustentar. Aí vai indo. Eu não sou engenheiro dessa obra. Mas é isso que ele nos ensina aqui, que nós devemos suportar uns aos outros, estarmos juntos nessa missão, senão o muro cai. A igreja só avança se a igreja estiver envolvida com o reino de Deus. Não adianta a gente olhar a situação, nossa, como está feio o Livramento em Ribeira, está horrível, como o pecado está agindo aqui, como o inimigo está agindo. A oração também é um chamado à ação. Nós oramos, pedimos a direção de Deus e nós agimos. Meus irmãos, no capítulo 4, nem tudo foi mil maravilhas, a coisa só piora. Eles recebem muita pressão, ali no capítulo 4, eles recebem muita pressão. Os inimigos, tinha dois inimigos aqui que foram famosos aqui no relato de Neemias.
Não coloque o nome dos seus filhos de Sambalate nem Tobias. Aqui, eles... Eu estou brincando, viu? Estou brincando. Eles zombavam do povo, eles se colocaram aqui como inimigos. No começo do capítulo 4, Sambalate diz, indignou-se e zombou deles. Tobias falou lá no verso 3, basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. A pressão era tão grande, que entrou para dentro do povo. E aí lá no verso número 10, o próprio povo começou a se queixar. Eles mesmos começaram a achar, nossa, tem muito entulho para mover, será que vai dar para a gente terminar esse muro? Era muita pressão. Eles, como eu falei, eles construíam, eles tinham que construir, ao mesmo tempo eles tinham que defender, eles tinham que servir de proteção um para com o outro. O negócio foi tenso aqui, foi tenso. Irmãos, igreja não é um lugar para nós virmos assistir algo. Nós estamos numa cultura onde as igrejas estão se transformando em casa de show, em casa de espetáculo, aonde as pessoas vão. Eu já fui numa igreja, acho legal ter conforto e tal, mas às vezes isso nos cria um comodismo tremendo. Eu fui numa igreja uma vez, era muito confortável os bancos, era tão confortável que eu queria ficar ali para sempre, sentadinho, e tinha um negócio lá de um porta-copo perfeito para botar aquele refrigerante de McDonald's. Só faltou eu ver um cara vendendo pipoca, levantar a mão, cara, me traz a pipoca aqui que eu quero sentar aqui para sempre. Tem uma cultura hoje em dia de que as pessoas vão para assistir um espetáculo, para assistir algo, para receber algo. Então a gente tem muito crente que quer viver de uma forma passiva. E eu aprendi muito isso ao ver a questão agora, criando os filhos, da diferença, por exemplo, do que uma tela pode fazer para uma criança e o que um livro também pode. Qual é a consequência da criança ser viciada em telas e uma criança ser viciada em livros? A criança viciada em telas, ela vai ser sempre passiva, ela só vai receber. Ela só vai querer ficar paradinha ali, ó, vendo, olhando. O livro faz com que a criança fique ativa. Ela lê, ela participa da história, ela cria, ela imagina. Ela sai dali, ela quer construir. Ela quer replicar aquilo que ela leu. Isso você pode ver em estudos comprovados e tal, você vai ver a consequência. Lá em casa é absurdo. Por isso que o que eu mais dou para as gurias é livro. Não vejo a hora de aprenderem a ler. Por enquanto a gente vai lendo, né? Mas eu não vejo a hora de olhar assim, porque às vezes acontece uma coisa bem bacana, né? Às vezes a gente olha assim e está lá a Sofia deitada, folheando um livro. E eu assim, nossa, parece que ela sabe o que ela está lendo. Mas ela ouviu a história. E as figuras ajudam ela a relembrar a história. E ela está ali na mente dela ali, ó, participando, ativa. Irmãos, igreja é fazer parte. Não é um lugar passivo, é um lugar de ação, é um lugar de serviço. A nossa missão aqui na igreja, esses dias eu reuni a liderança, perguntei para eles para ver se estava fresco. Mas a missão aqui da igreja é conectar as pessoas com Deus e com a igreja, crescer no conhecimento da palavra, em maturidade. E qual é o terceiro? Servir. Essa é a missão da igreja. E nós nos utilizamos de estratégias para cumprir essa missão. Meus irmãos, nós não devemos esperar as coisas melhorar ao nosso redor ou na nossa vida, naquela esperança assim, não, eu preciso esperar as coisas melhorarem na minha vida para me poder servir. Se o povo pensasse da mesma maneira, o muro estava deitado.
Você lembra da situação em que estava o povo? Eles não tinham vida. Estavam voltando de um exílio de 70 anos, tudo destruído, reconstruindo as suas vidas. Eles param aquilo e se unem num propósito. Ou juntam forças, cada um abençoa com aquilo que Deus lhe deu. Meus irmãos, servir é se envolver com a obra de Deus. A minha oração para nós, para cada um aqui, é que esse ano, esse start, seja um ano de envolvimento com a obra de Deus. Eu vou te destacar aqui alguns benefícios de se envolver na obra de Deus. Nós somos curados, nós somos transformados, à medida em que nós nos envolvemos na obra de Deus. Porque nós estamos simplesmente fazendo a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós estamos participando do plano de Deus. Gente, a obra de Deus avança e o nosso coração se alegra. Se a gente avançar aqui os capítulos, lá no verso 15 do capítulo número 6, olha o que acontece. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustadas e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Você lembra quantos anos o muro estava caído? 120. Em quanto tempo eles levantaram o muro? 52. Quando nós fazemos aquilo que é vontade de Deus, nós temos sucesso. Nós nos saímos vitoriosos. É interessante que ao fazer a obra de Deus, eles estão também se beneficiando a si próprios. Não deve ser o nosso objetivo, mas é a consequência. Os inimigos ficaram amedrontados porque viram que com eles estava Deus. O muro estava ao redor, ou seja, o povo estava crescendo, uma muralha. Naquela época, se você for estudar a história aí dos conflitos, então uma muralha representava o quê? Segurança, poder. Tudo isso Deus restaurou na vida deles. Deus restaurou não só o povo, mas restaurou também famílias. Mas tudo por quê? Porque o povo percebeu que a prioridade na vida deles era fazer a vontade de Deus, era se envolver no reino de Deus. A minha oração, e eu acho que é isso que Neemias tem nos ensinado, é que nós devemos, meus irmãos, como igreja, como os discípulos, entendermos, recebermos o chamado de Jesus. Nós já estamos cansados de olhar a realidade ao nosso redor. Nós já estamos cansados de olhar e ver o que o lugar que nós vivemos precisa. Nós temos já esse mês de janeiro, nós temos, desde o ano passado, estamos orando, estamos planejando. Nós estamos falando aqui de visão, Neemias apresentou a visão, né? Fevereiro a gente vai, nessa semana eu já vou marcar uma data para você se preparar e você não colocar nada no lugar desse dia. Vai ser o dia da visão aqui na igreja, Vision Day. Eu gosto de inglês. Vision Day. A gente vai apresentar a visão que nós entendemos que é plano de Deus para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Para nós, no ano de 2024, avançarmos não a Igreja Batista Colina, mas avançarmos o reino de Deus. Porque é isso que importa.
Essa deve ser a prioridade na nossa vida. E a oração que eu convido você a fazer é, desde já, comece a orar a Deus, já se preparando, se colocando na presença dEle. Deus, como eu posso servir, como eu posso ser útil? Esteja olhando as necessidades, esteja olhando as carências. Aí você vai ver na visão que o nosso desafio é grande, mas nós não devemos olhar para os desafios, para os problemas. Nós temos que olhar para aquele que nos chamou. Amém?